Olá pessoal, você está no canal Levemente, eu sou a Renata Ávila e aqui a gente trata de assuntos que nos ajudam a ter uma vida mais leve, com equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. E se os nossos assuntos estiverem edificando você, ajudando você, me ajude então a compartilhar os nossos vídeos, a crescer esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas, edificadas, ok? Eu conto com você. Gente, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre narcisismo e depois desse vídeo, se você ainda não assistiu, procura aqui no nosso canal, assiste esse vídeo, tá bom? Depois desse vídeo, eu recebi os feedbacks muito positivos, muito obrigado. E vocês me pediram para mim falar agora um pouquinho mais condensado sobre pais narcisistas. E eu achei muito propício a gente falar então sobre pais narcisistas. Então hoje eu vou falar somente sobre pais narcisistas, ok? Então não vou falar, gente, de uma educação simples, uma educação normal do dia a dia de uma família do dia a dia, não. Eu vou falar agora especificamente sobre pais narcisistas. Então, para você entender melhor, assista lá o nosso vídeo sobre narcisismo e agora eu vou condensar isso para pais de educação narcisista, tá bom? Então, gente, em primeiro lugar, lembrando aqui, é importante diferenciar que todos nós pais, nós temos uma expectativa bem alta em relação aos nossos filhos, né? Mas aqueles que têm um traço claro de narcisismos patológicos, eles criam seus filhos diferentes. Então hoje nós vamos falar sobre esses pais, tá bom? E às vezes a gente costuma misturar termos e caímos em alguns erros. Então não me confunda aqui hoje, porque hoje eu vou falar só sobre esse tipo de pais, tá bom? E para esse vídeo, gente, eu me embasei em uma pesquisa lá da Universidade de Amsterdã, pois esse tema ele é um tema bem amplo. E para não abrir muito este leque, eu embasei nessa entrevista e nessa pesquisa e vou me ater a esses dados, nesses dados que ela soltou para me destacar aqui bem enxugadinho para você como os pais com transtorno de personalidade narcisista estabelecem relacionamentos abusivos, porque são relacionamentos abusivos, tá? Nos quais os filhos podem ser culpados pela infelicidade dos pais, ok? Então eu já deixo claro que um pai ou mãe narcisista é aquele que veta completamente a autonomia vital de uma criança, ou de um adolescente ou de um adulto, ou seja, é independente da sua idade. Tá bom? Eu irei seguir por essa linha de raciocínio. Muitos pais acabam projetando em seus filhos, pais narcisistas, o seu eu ideal. Se é que existe um eu ideal, eles projetam, oferecendo a eles e a si mesmo uma versão aperfeiçoada e perfeccionista do que eles acreditam ter sido ou gostaria ter sido o ideal para a vida deles, eles projetam nos filhos. Então, digamos que podemos entender que esse eu ideal, ele é concebido, né, nos próprios filhos. Ele torna os filhos, ele projeta nos filhos como os responsáveis por curar as frustrações e os desejos mais profundos desse ego infantil desses pais, sabe? Desse ego infantil, desse eu ideal que ele criou. Ele criou isso. E é por isso que nós estamos falando aqui
do narcisismo, então, agora aqui, inconsciente. Por que é inconsciente? Porque muitas das vezes ele não tem consciência do que ele está fazendo, o que ele está fazendo com o próprio filho dele, né? Porque ele está projetando isso dentro do seu filho, ok? Uma coisa que ele idealizou, que ele criou, que ele fez ali na cabeça dele, tá? E o mais, gente, prejudicial de um pai narcisista é o bloqueio que ele impõe aos filhos, que não permite que ele seja ele mesmo. Os filhos não conseguem ser eles mesmos. Os pais, eles criam uma esfera dentro da família de poder, uma esfera que os filhos não conseguem escapar de dentro daquela esfera. E os filhos se submetem àquele circo, àquela esfera ali, porque se eles tentarem escapar de dentro daquilo, eles sofrem as consequências. Os pais narcisistas, eles não reconhecem a individualidade, integridade dos seus filhos, mas os vê apenas como uma extensão, um apêndice de si mesmo. Como eu já falei, o seu eu ideal, não é? Então eles idealizam aquilo e acham que os filhos são uma extensão deles mesmos, né? Um pai ou uma mãe narcisista, ele oferece aos filhos um afeto totalmente condicionado. Então, se os filhos o agradam, recebem amor. Se os filhos fizerem o que eles gostam, coisas para agradarem, eles recebem tudo do bom e do melhor. Mas esse tipo de pai, de mãe, não vê nenhum problema, gente, em privar os filhos da sua atenção e até mesmo da sua proteção, tanto financeira como física, se os filhos desagradar ou desapontar ou não demonstrar esse amor, esse carinho por eles, ok? Vamos ver então, gente, algumas características desses pais, então, mais profundas, né? Desses pais narcisistas. Um pai narcisista usa o seu filho para realizar os seus próprios sonhos, desejos e objetivos. Ele acha isso é natural, ele acha que isso é natural. E por isso, gente, ele se limita a definir a vida dos seus descendentes, sem consultar o que eles querem. Então, dessa forma, é o pai ou a mãe que vai dizer qual a profissão que deve escolher, que tipo de parceiro que eles precisam, como se vestir, como pentear o cabelo e etc. Coisas simples, banais. É somente ele quem sabe o que é melhor para o seu filho. Uma das características dos pais narcisistas é o de marginalizar o autoconceito, a autoestima de seus filhos. Ele será manipulado ao extremo para que sempre viva ao seu redor, satisfazendo todas as ordens, todos os seus caprichos, garradinho nele ali. Entende? E diante da sociedade, gente, das redes sociais, dos vizinhos, dos amigos, eles vão aparentar ser uma família ideal, mas não real. O narcisista gosta de mostrar ao mundo que seus filhos são perfeitos e que a vida é um reflexo absoluto de uma felicidade deslumbrante. Se há uma coisa que o narcisista precisa, é da validação. Em todos os momentos, em qualquer circunstância. A sua grandiosidade é tão opressiva que sufoca qualquer oportunidade que os filhos desenvolvam a própria identidade. E como consequência disso, fará com que atinjam a adolescência ou a maturidade, internalizando um
claro sentimento de inferioridade e timidez excessiva. Entre as características dos pais narcisistas está, sem dúvida, e principalmente o jogo da culpa. Quando o narcisista se sente frustrado por algum motivo, ele culpa os filhos pela sua infelicidade e pelo seu desconforto. Esta é uma clara forma de abuso psicológico. Os pais narcisistas, gente, rejeitam completamente o filho que se desvia de suas ordens e mandatos. Chegam a marginalizar completamente esse filho. Para esse tipo de pai, de mãe, é inaceitável que a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto pense com sua própria cabeça. Tem os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, as suas próprias decisões. Eles tentam impedir a independência dos filhos. Qualquer tentativa de dependência será boicotada com coisas simples da vida. Até mesmo, gente, na alimentação, escolha de roupas, cores, autonomia para ser um bom motorista e ter liberdade de ir e vir, incluindo também os objetivos profissionais e os relacionamentos amorosos. Tentarão controlar até os menores detalhes da vida de seus filhos e o farão de maneira inflexível, independente da idade deles. Seus filhos cumprem os parâmetros que eles impõem. Eles lhe dão afeto e, caso contrário, eles apenas lhe ofereçam frieza e desprezo. Então, se eles não recebem o afeto, o amor e o carinho, vai lá para o extremo. Vai para o extremo da desconexão, da frieza, do desprezo, da desligamento. Então, os pais narcisistas têm ciúme de seus filhos de uma forma absurda. Ele incomoda-se, por exemplo, gente, quando os filhos têm algum hobby e são apaixonados por aquele hobby, porque é um sinal que os filhos estão assim escolhendo coisas por si próprios, estão tendo algum poder de escolha. E por isso eles rejeitam aquele poder de escolha até mesmo por um hobby de seus filhos. E para indo já para o momento de conclusão, porque como eu disse, esse assunto é muito amplo e o leque é muito grande, os pais narcisistas se vitimizam, se sente humilhado, quando se sente humilhado, se sente inferiorizado pelos filhos, então eles se recorrem à vitimização. Por exemplo, se um filho consegue um bom trabalho, ou se casa, ou vai morar longe e é feliz, ele será criticado por tê-lo abandonado, por ter conseguido, ser feliz longe daquele pai, daquela mãe. E aí o pai e a mãe se vitimiza como foi abandonado, como o filho priorizou algo mais do que aquele relacionamento de pai e filho. Enfim, gente, são muitas características e talvez você se identificou, você se enquadrou em alguma delas ou em várias delas. Mas esse vídeo precisa terminar por aqui. Então eu já dei introdução para você. Então, para concluir, se fez sentido para você, se você viveu ou vive vítima desse tipo de criação, não hesite em procurar ajuda especializada para curar as suas feridas, os seus traumas. Essas feridas, elas são invisíveis,
mas deixam marcas terríveis pela convivência com uma pessoa narcisista, ok? Meus contatos estão aqui na descrição. Não carregue esses traumas por muito mais tempo. Você pode trabalhar eles, ok? Procure ajuda, não fique com eles. Tenha uma semana abençoada, uma semana mais leve para você. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha gostado desse tema e me ajude compartilhando. Então, até o próximo vídeo, até o próximo tema.